episódio da segunda temporada de Freixo Cabral. Vocês perceberam que já tá tudo novo à entrada e não poderíamos começar com o pé direito, começar mais forte do que com essa convidada mega especial, uma queridíssima amiga que viajou aqui para São Paulo para bater um papo com vocês. Então, assim, antes de começar, já merece o like. Depois, se você não gostou, você tira, mas eu duvido que você vai tirar. Se inscreve aqui, porque essa segunda temporada é só pedrada e a gente começou forte. Ela, a maior especialista em direito das mulheres. E quando eu falo das mulheres é porque ela resolve qualquer problema das mulheres. Mas extremamente focada em direito da saúde voltada para vocês, meninas. Vocês vão ficar espantados quantas coisas vocês têm direito e não sabiam. Então, é com muita honra que eu chamo aqui para bater um papo com a gente. Minha amada Edi, seja muito bem-vinda, minha amiga. Que bom ter você aqui com a gente. Ai, que delícia! Saiu esse encontro. Que honra! Para mim é uma honra enorme ter você aqui. Você sabe o quanto eu te admiro, não é porque tá gravando, eu sempre falo isso. Você, para mim, é uma referência não só como profissional, mas como pessoa. Pelo ambiente que você cria, pelas pessoas que você leva com você. Se tem uma pessoa que é um ecossistema, é você. Você é um ecossistema, de verdade. Olha, gostei desse adjetivo. Pois é, você é um ecossistema. Não tinha ouvido ainda. Mas eu quero saber, quem é Edi? Além da empresária, que a gente vai explorar muito isso. Sim. Mãe de 2 anjinhos, mas quem é Edi? É um prazer estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes, né? Todo mundo que acompanha o podcast. Edilaine, ela é a filha mais velha de vários irmãos, né? Mas minha mãe perdeu alguns antes da minha gestação e eu tenho mais 2 irmãos mais novos. Fui a primeira da família a fazer faculdade, não tem nenhum outro advogado. Então, foi um movimento grande mesmo de luta por estudar. Eu entendia que o estudo me possibilitaria mudar a realidade da minha família, e não só da família que eu já tinha, mas a família que eu desejava construir, né? Então, eu me dediquei muito aos estudos, apesar de que não queria ser advogada. Não, mas como assim não queria ser advogada? A minha madrinha fala que eu nasci advogada, mas eu também acho. Me descobri advogada depois que me formei, né? Mas o que aconteceu? Meu sonho era fazer artes cênicas. Não, sairia bem também. Não tem um pouco, não tem? Mas olha como a coisa é louca. Eu até falei pro Mendes, o meu braço direito, meu casquinho de balé, eu falei, eu nem vou perguntar que outra profissão você seria, porque eu não imagino, não vejo em outra profissão. Então... atriz. Eu amava palco. Amava. E aí, estava estudando para o vestibular da USP, né? Aqui, o Instituto das Artes, em São Paulo. Só que eu tinha 17 anos. E aí, eu estudei muito, sempre escola pública, consegui cursinho. E quando fiz o Enem, naquele ano, era na antiga prova, eram 63 questões, né? Uhum. Eu acertei 58. Nossa Senhora. Eu errei as 3 últimas e 2 ali pro meio. Já estava no cansaço. A minha mãe, quando chegou, falou assim, não tem como, porque se ela for prestar o vestibular da USP, ela vai passar. E se ela passar, ela vai embora para São Paulo e ela não vai embora para São Paulo. E aí minha mãe falou, não vai. Rasgou a minha inscrição do vestibular, falou, você não vai. E na hora eu fiquei com aquela carta que eu recebi, na época, né, do Ministério da Educação, dizendo que era a melhor nota da minha cidade e tal. E o programa do ProUni estava começando naquele ano. Eu falei, não vou perder, né? Tá lá. Como que eu escolhi direito? Eu não escolhi direito. Eu olhei quais eram os cursos mais caros. Foi por dinheiro. Por dinheiro. Eu falei, se é o governo que vai pagar o mais caro. Já que eu posso usar o benefício, eu tive o direito, conquistei. E pensei o quê? No meio do ano, eu completo 18 anos, tranco a faculdade e vou embora. Só que no primeiro ano, eu tinha o Rebelo, que era um professor que faleceu ano passado, um querido. E aí, era o único professor de direito no primeiro ano, porque o primeiro ano é aquele monte de matéria que não tinha pé nem cabeça, mas ele já dava introdução ao direito civil no primeiro ano. E aí, conversei com ele no começo, falei, olha, eu tô aqui só para chegar julho, fazer 18 e ir embora. Dele, como assim? Aí, expliquei para ele e tal. E ele falou, me dá mais 6 meses. Quando chegou no meio do ano. É bom quando tem um profissional que é firme, assim, né? Que garante. O olhar, né? Ele entendeu que eu precisava de mais 6 meses para, de fato, me apaixonar pela faculdade. E foi exatamente isso. Quando deu o final do ano, eu já não queria mais trancar a faculdade. Levei muito a sério os 5 anos da faculdade. Me dediquei muito. E tive períodos em que eu achei que eu nunca mais fosse advogar.
né? Porque eu me formei e fui trabalhar nos escritórios. Tradicionalíssimos, machistas. Chato. Advogado é chato. Vocês são advogados, estão assistindo, vocês são chato pra cacete. É a coisa que eu mais falo pra quem tá comigo. Aí, assim, é difícil você encontrar quem tá à frente e trata quem tá começando com respeito. Então, assim, sofri assédio, não foi fácil. Saí da advocacia para ter meus filhos, né, meu maior projeto de vida, porque eu me decepcionei muito, então eu não queria mais continuar. Só que depois dos filhos, vem assim, uma vontade de você fazer pelo mundo aquilo que você está fazendo pelo seu mundinho dentro de casa. Eu sabia que eu poderia ajudar mais pessoas. Mas foi um trabalho intenso para querer voltar para o direito. Nossa, Edi, mas eu juro que eu nem imagino você fora. Porque você é uma potência tão grande. E aí eu falo porque, assim, basta acompanhar as redes sociais. Inclusive, vai aparecer aqui, ó, as redes sociais dela. Segue. Porque, assim, você faz um trabalho tão bonito. E é muito louco isso. Porque a gente vê tanta gente desinformada. Sim. No seu caso ali, você é 100% nichada em mulheres. Sim. Você vê que elas não têm ideia do que está acontecendo, né? Não. E você é uma ponte forte ali, mesmo que ela não te contrate, mas que ela ganhe o conhecimento, o empoderamento para ela saber o que ela está fazendo, sim. Né? Esse é o intuito, né? Primeiro, levar essa informação para ela. A maioria das 90% das minhas clientes é o que a gente chama de topo de funil. Uhum. Ela cai no meu conteúdo, ela fica ali ouvindo, ela vai se percebendo, seja vítima de uma violência obstétrica, seja vítima do plano de saúde. Ela tem um tempo de maturação para a contratação do meu serviço. Não é um lugar de contratações rápidas, fáceis. Ela realmente precisa sentir que quem está do outro lado sabe a dor que ela está sentindo e que ela não tinha nome. Ela sabia, estou incomodada com essa situação, mas eu estou viva, meu bebê está vivo, ninguém morreu, está tudo bem. Né? Então, ela demora a assimilar isso. Então, veio muito do meu processo pessoal, né? Enquanto vítima de violência obstétrica, entender que o meu relato e a minha força de mudança poderia, sim, ser uma ponte entre o relato dessas mulheres e mudanças também no sistema. Eu quero destacar uma coisa aqui. Você que perdeu isso daí, volta 15, 20 segundos dessa conversa, porque tem um ouro aqui que talvez valha já o podcast. Olha só. O maior problema de quem produz conteúdo na internet, de quem está abrindo um escritório, que já tem um escritório antigo e quer se jogar na internet, é não ter paciência. Vocês ouviram o detalhe que ela falou? Conectar com a pessoa te conhecer, ela entender que aquilo é um problema, ela entender que tem solução. Então, assim, o topo de funil. Explica melhor para a gente essa questão de marketing. Edi, o topo de funil. Quem que é o topo de funil? É aquele que não sabe que tem o problema e não sabe que precisa de você. Então, é aquela pessoa desavisada. E como a gente atinge essa galera? O meu público nesse... É o quê? É a gestante. Ela engravidou, tá lá, tá felizona. Daí cai um vídeo meu falando assim, seu plano de saúde vai roubar seu parto. Ela fica assim, vai roubar meu parto? Como assim vai roubar meu parto? Peraí, que louca, isso, né? Que mulher louca. Deixa eu entrar pra ver. Daí ela entra e no meu conteúdo ela vai me ver falando da criação dos meus filhos, ela vai me ver na minha rotina de autocuidado, mas eu também mostro para ela que quando eu estava grávida e quando eu tive bebê, eu passei por momentos muito difíceis no puerpério. Eu vou conectando com ela e no meio disso eu vou soltando os assuntos mais densos. E ela vai percebendo, fala, nossa, eu vou ter problema com o plano de saúde porque eu tô grávida. Olha, mas ela já tá me adiantando que eu vou ter um problema. Daí ela fica ali. Quando o problema bate, qual é a pessoa que ela volta? Você é a única possível. A única coisa que ela lembra é da advogada louca que falou que o plano ia roubar o parto dela. Ou seja, não existe... Até pode acontecer, não tô falando que é impossível, tá? Antes que alguém venha me apedrejar aí. Mas é muito raro você lançar um conteúdo, a pessoa vem e fala, quero te contratar. Na mesma hora. Uma pessoa que acabou de começar a me seguir. Não, a maioria das minhas contratações, a pessoa tá ali me seguindo já há pelo menos 1, 2 meses. E é rápido ainda. Pelo levantamento que eu tinha feito no meu, dava uns 6 meses, pelo menos. Mas sabe por quê? Porque o meu público maior é a gestante. É curto o prazo dela, né? Então, ela não tem tempo para ficar esperando muito. É um tempo que ela tem para fazer o quê? Ela vai me validar no Google Meu Negócio, ela vai acompanhar resultados, ela vai procurar com a equipe dela
E ela vai procurar pessoas que também fazem o que eu faço. E as pessoas que fazem o que eu faço vieram depois de mim. Foram minhas alunas. Ou seja, são boas, mas não tem tanta prova social, não tá com um Instagram tão estruturado. Então, ela acaba voltando porque sente mais segurança na minha contratação. Mas, assim, é raríssimo, tá? Raríssimo quem me contrata e não me segue no Instagram. Esses que me contratam sem me seguir no Instagram, eles vieram porque, por exemplo, do acompanhamento, né? A gestante está acompanhando com uma obstetra e essa obstetra é minha parceira. E aí, essa gestação está com um problema que precisa de uma cirurgia, o bebê vai nascer e precisa de uma cirurgia cardíaca. E o plano negou. Daí, essa obstetra fala com essa advogada. Ela vai vir direto no WhatsApp. Porque a obstetra já me vendeu. Então, ela, tipo, tá pouco se lixando. E ela não tem tempo de ficar acompanhando, porque o bebê dela, se não nascer no hospital correto, vai morrer. Então, é uma questão muito, muito urgente. Então, são poucos que acabam contratando, mas que não me acompanham na rede. A maioria tá lá, entendeu? A maioria já desenvolveu ali Isso, uma relação de confiança. Então, a principal dica para quem vai começar a produzir conteúdo na internet é ter paciência. Paciência. Assim, se eu abrir caixinha todos os dias eu vou responder a mesma coisa. Isso é muito louco, porque todo dia tá chegando gente nova. E mesmo hoje, que o perfil tá um pouco maior, o dia de hoje aparece para um grupo, o dia de amanhã aparece para outro grupo. E eu sei que pode parecer assim, um dia que você fala assim, ai, tô cansada. Ai, vou ter que falar isso de novo. E aí eu sempre penso, não é que eu estou falando de novo, alguém vai ouvir isso pela primeira vez. Você não recebeu uma vez por semana uma pergunta assim, Instagram pessoal ou profissional? Não sou eu. Não sou eu, é a mesma coisa. O meu, assim, é reembolso só para parto normal ou para cesariana? Não tem como, entendeu? E se eu não receber, eu vou falar assim, eita, que esse tráfico não tá legal, Então não tá entregando para ninguém. Então já responde pra gente, reembolso. Vamos lá. Como que funciona isso daí? O reembolso entrou na minha vida e virou realmente um negócio para o meu escritório, pelo meu caminho pessoal. Né? Então, quando eu me formei e fui trabalhar no escritório, esse escritório advogava para hospitais e para os planos de saúde. Ixi, era do outro lado. Lado negro da força. E ali, eu aprendi muito. Eu aprendi o que os beneficiários tinham que fazer de forma correta, que eu não conseguiria negar. Porque eu era aquela ponta que negava tudo. E eu negava, não era porque eles não tinham o direito, mas porque eles não tinham feito o caminho correto para acessar o direito. Eu sei que isso é muito, muito ruim no Brasil. Você exigir que a pessoa saiba qual é o caminho certo. Num país que, assim, tolhe as nossas propagandas, né? A nossa publicidade aí vive sendo rechaçada pela OAB. Então, é difícil, né, que a população tenha acesso à informação se você acaba sendo muitas vezes tolhido. Mas vamos lá. Feito isso, aprendi. E aí, na minha gestação, não da primeira, mas da segunda gestação, eu falei, vou fazer o meu caminho de reembolso, lembrando de tudo que eu havia aprendido. Nessa época, eu não advogava mais, inclusive, tinha quebrado a minha carteira da OAB. Que isso? Eu saí da advocacia decepcionada mesmo. Quebrei, fui lá, dei baixa. Falei, não quero mais advogar nunca mais na minha vida. Realmente pulou fora. Fui ser a diretora da Mary Kay. E do Carro Rosa? Do Carro Rosa. Entrei na meta do Carro Rosa. Isso, que loucura. Fui. Mas aí é que hoje, depois de muita análise, eu entendo, né? Eu fui buscar meu feminino, eu queria estar entre mulheres. Você estava lutando contra o sistema ali, né? Eu estava num lugar muito machista, onde ser feminina não era uma opção. Ser feminina, na mente, né, das pessoas que estavam à minha volta, estava ligado muito mais a você estar vulgar, vulnerável, exposta. Então, eu me masculinizei muito naquele ambiente. E chegou uma hora que eu falei assim, chega, eu quero gestar. E gestar é o ápice do feminino. Mas nesse ambiente, tá insalubre. E aí, saí de lá, engravidei e mergulhei na Mary Kay e tal, enfim. Aí capítulo da minha vida. Foi que veio a Maria Laura. Aí veio Maria Laura. Quando a Maria Laura nasceu, eu parei com a Mary Kay, me dediquei só a ela. Ela tinha um problema de saúde considerável, que precisava de uma atenção diferenciada. E aí,
Quando eu tava entendendo o que era ser mãe, descobri que eu tava grávida do João. Foi uma loucura, uma loucura. E aí, da gestação do João, eu falei, eu não vou deixar dinheiro na mesa. E como assim deixar dinheiro na mesa? O que acontece com o sistema obstétrico hoje no Brasil, né? O sistema obstétrico hoje no Brasil é pautado na cesariana. Então, hoje, o Brasil ocupa o 4º país com maior número de cesarianas do mundo. Nossa. E isso não é algo para ser celebrado. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde indica que nos países desenvolvidos, apenas 15% precisa de cesariana. 15%, ok, são casos que indicam a cesariana. E por que ela diz, né, quanto a ser país desenvolvido ou não? Se a gente pega um lugar em que o índice de cesariana é 3%, 4%, mulheres estão morrendo por falta de assistência. Então, a gente pega muitos países da África, né, os países ali daquela região que a taxa de cesariana é muito baixa, a mortalidade é muito alta. Mas, em compensação, quando a gente pega casos do Brasil, por exemplo, a gente tem todo um problema de saúde pública das cesarianas feitas como sistema de drive-thru, igual acontece no Brasil. Por quê? Cesariana é uma cirurgia recente, da década de 80. Ou seja, nós somos a primeira geração nascidos dessa cirurgia. Não sei se você nasceu de cesariana. Sim, sim. Antes não tinha, antes todo mundo nascia de parto normal. Aí, quando veio a cesariana, né, um homem criou a cirurgia, tal, não sei o quê. Aí era chique, era status ir parir no hospital. Né? Não parir em casa mais, hora marcada, era... Nossa. Da minha mãe foi assim, ela fala que ela trabalhou até as 18, saiu, foi pra casa, tomou um banho, pegou a bolsinha da maternidade e foi pro hospital. Pegou o carro, foi pro hospital, 18h57 eu nasci. É isso. É isso. E aí, o que acontece? O quanto não passar pelo trabalho de parto, eu não estou dizendo nascer de via vaginal, mas passar pelo trabalho de parto te cortou benefícios, que agora você está sendo estudado, eu estou sendo estudado. Então, problemas tanto pulmonares, de alergias de pele. Por quê? Porque eu não recebi os hormônios do trabalho de parto. E tem um caso que é ainda mais grave, e aí vale para todo mundo aí que está aí assistindo. Vamos lá. Como eu sei que um bebê está pronto para nascer? Quando eu tenho sinais de trabalho de parto. Significa que chegou a hora. Tá tudo bem se você for para uma cesariana, você não quer atravessar um trabalho de parto normal, não quero nunca, tá tudo bem. Mas seu bebê disse, oi, tô pronto. E como que desencadeia um trabalho de parto? O pulmão, ele fica maduro o suficiente e ele, dentro ali da barriga, ele solta uma espécie de um gás. Esse bebê, o pulmão ali, libera um gás na corrente sanguínea e também no líquido amniótico, e isso provoca as primeiras contrações. Isso quer dizer que se você, assim como eu, nasceu de uma cesariana agendada, você é um bebê prematuro. Você não deu sinais de trabalho de parto. Seu pulmão não estava pronto. Pode ser questão de dias, mas foi prematuro. Foi prematuro. É o que a gente chama dentro, né, da medicina de prematuridade iatrogênica. Foi causado pelo homem uma iatrogenia, né? Um dano causado deliberadamente. E isso, a longo prazo, traz reflexos. Alguma consequência sempre tem. Sempre vai ter. E nós estamos sendo estudados. Então, de uns 10 anos para cá, tem havido um movimento grande de luta para conseguir retomarmos, né, o poder pelo nosso próprio corpo e conseguir atravessar trabalhos de parto e até partos normais. Por quê? É um capitalismo, né? Então, vamos lá. Um médico que acompanha um parto normal, ele não tem sábado, domingo, feriado, dia das mães, dia dos pais, porque bebês nascem a qualquer momento. Já o médico que trabalha com cesariana, ele fecha a quinta-feira é dia de cesariana, ele vai para o centro cirúrgico e ele opera a cada 30 minutos uma mulher. Sexta, ele passa visita. No sábado, ele dá alta. Ninguém bagunça o domingo de futebol dele. O mercado entende dessa forma. Tanto que os planos de saúde remuneram
O parto normal e uma cesariana, da mesma forma, às vezes a diferença é de 300, 400 reais. Nossa. Não tem como obrigar um médico credenciado ao plano de saúde, ele falar, não, eu só quero acompanhar parto normal por amor à causa. Ele vai passar fome, ele não vai conseguir ter agenda de consultório. Não vai, e sem contar que ele vai para um acompanhamento de parto normal, pode durar 2 horas, mas pode durar 24. Ele vai cancelar todo o consultório dele? Como vai funcionar isso? E aí, no meio disso, temos nós, que estamos grávidas, que queremos parto normal, mas temos o plano de saúde. O plano de saúde precisaria, né, ele precisa garantir a assistência ao parto normal. Parto normal está no rol da ANS, é um direito meu. Só que como que ele me garante isso se tem médicos lá que tem 100% de cesariana? E tem 100% de cesariana porque é onde eles ganham dinheiro. Então, existe um caminho a ser feito para essa mulher que está gestante, que é parto normal, tem plano de saúde e vai contratar uma equipe particular. Porque ela entendeu que a única forma dela atravessar um trabalho de parto, garantir que esse bebê nasça no momento que tiver para nascer, ainda que seja de cesariana, mas com sinais, né, de prontidão, é contratando uma equipe particular, mas não é justo? Ela pagou plano de saúde uma vida inteira. Às vezes fez para isso, né? Pra Planejou, isso. porque tem muita mulher que planeja a gravidez Sim. também, né? Então ela já contrata antes. Por causa da carência, então eu contrato antes, espero passar ali uns 3 meses para poder engravidar, e aí ela se depara com essa dificuldade. E aí, quando eu estava grávida do João, foi exatamente isso. E eu fiz um caminho durante a gestação, mostrando ao plano que ele estava falhando na prestação de serviço comigo, de forma administrativa, nada judicial. E pedindo a ele, se você não tem o que eu preciso, você precisa me garantir a assistência adequada. De que forma? Me fornecendo uma carta de autorização de reembolso integral, para que eu possa, então, contratar uma profissional adequada, vou pagá-la e depois você vai me reembolsar. Olha que interessante, eu nem sabia dessa questão da carta, eu nem sabia que... A gente Muito precisa... bacana. E assim, eu fiz isso para mim, aquilo virou um rastilho de pólvora nos grupos de gestantes, na Imagino. época. Eu, na pandemia, com 2 bebês em casa, abri um grupo, em 3 dias tinha 250 pessoas. Nossa Senhora. Porque era o máximo, na época, permitido nos grupos de Agora WhatsApp. já pode 1000, hein? Agora já pode 1000. E aí, eu fui ajudando. No meio desse grupo tinha uma mãe grávida pela 2ª vez que havia sofrido uma violência obstétrica muito forte na primeira gestação. E eu ajudando o grupo de forma genuína, assim, eu não tinha noção de precificação. Que aquilo era um negócio, né? Não. Para mim era um passatempo. E isso é uma coisa que é importante deixar claro e destacar, que não tem problema nenhum ganhar dinheiro com o que a gente é bom, porque você está ajudando a pessoa. Isso daí eu sempre costumo dizer pro pessoal que me acompanha, que quanto mais dinheiro você tem no bolso de uma forma honesta, obviamente, é reflexo de pessoas que você ajudou. Você ajudou, você transformou. Então, assim, não tem problema. A gente tem muito bloqueio em falar de dinheiro, no começo, principalmente, de cobrar, mas não está fazendo nenhum crime, muito pelo contrário, né? Mas eu tinha uma dificuldade, talvez vários colegas também percebam isso. Quando a gente se forma, ou quando a gente até vai para os grupos de networking, de ecossistemas, muito se fala de esteira de produtos e é uma ação atrás da outra. Tudo é ação. E aí, eu não conseguia entender que aquilo que eu estava desenvolvendo era um trabalho também de advogado, porque não era uma ação. Mas o consultivo administrativo, às vezes, é melhor do que a ação. Exatamente. O E eu bom não é tinha essa visão na época. O bom advogado é o que você faz, é o que resolve o problema do cliente, não importa como. Pode ser uma ligação, pode ser o Celso Russomano ir lá na loja e bater falando o braço que quer levar só um palito de fósforo, mas resolveu. Resolveu, é exato. Isso. E eu não tinha essa visão, aí também estava ali, né, envolvida no puerpério com as 2 crianças. E a minha psicóloga, diante desse caso de violência obstétrica, essa mulher falou assim para mim, eu sofri violência obstétrica. E eu tinha estudado muito sobre isso, mas não tinha estudado a parte jurídica. Né? Eu tinha estudado para não sofrer violência obstétrica no segundo, né, no segundo parto que eu havia sofrido no primeiro. E aí ela pegou e falou assim para mim, você sabe quanto tempo para entrar com a ação? Eu não. Aí fui pesquisar. Joguei lá, eu falei, olha, normalmente 5 anos. Vai variar um pouco, mas 5 anos. Daí ela falou assim para mim, então, eu sofri uma violência obstétrica, começou a contar, faz 1 ano e meio, então você tem 3 anos e meio para voltar para a advocacia.
Ela foi assim, categórica. Daí eu falei assim, não, mas eu não vou voltar. Ela falou, você vai? Você não tá entendendo o que você tá fazendo aqui no grupo? O que você faz nas rodas, que você vai nas rodas, você já está advogando. Você tá auxiliando. E ela foi a primeira pessoa que falou isso e virou, assim, meu mantra, né? Você tá auxiliando mulheres a terem boas assistências para evitar que elas sofram violência obstétrica. Porque a chance de sofrer violência obstétrica quando você contrata uma equipe particular de atenção 1 para 1 atualizada, cai drasticamente. A mulher que já sofreu, e aí eu posso falar de um lugar de fala, não existe ação indenizatória que vai reparar aquilo. Mas, quando eu consigo que ela tenha um reembolso integral de 20 mil e sinta segurança de contratar aquela equipe, eu estou dando a chance, né, dela não sofrer e o meu trabalho ser mais útil. Porque eu me sinto muito mais útil ela recebendo um reembolso de 20 mil do que uma ação indenizatória de 100 mil que o bebê morreu. Você soube que você poupou todo um sofrimento, pode ter poupado até uma vida, né? Sim. E o médico, ela pode escolher qual ela quiser se o plano de saúde não tiver um para oferecer. Exatamente. Aí, cabe a nós mostrar que aquele médico tem os requisitos, as qualidades necessárias que ela precisa em detrimento do outro, do plano. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. Tá? Por isso que eu falo, a consultoria de reembolso, que é a consultoria preventiva de reembolso destinada à gestante, não vale se você vai contratar um médico que você gosta, porque te acompanhou desde a primeira menstruação, para agendar uma cesariana. Ele é o mesmo do plano. Aí uma cesariana faz, agendada, né? tanto Aí, faz. aí você entra na fila e exatamente, bora. Vira mais um. Exatamente. Então, o nosso escritório não faz consultoria voltada para cesariana. O Edith, você fala muito de violência doméstica, violência obstétrica. O que seria um exemplo de violência desse tipo? Então, vamos lá. Violência obstétrica. Primeira coisa que a gente tem que falar é em relação a quem sofre violência obstétrica. Quem pode sofrer? Quem é a vítima? Só a mulher. Tá? Já ouvi casos, né? De pessoas que vieram falar assim, não, gostei muito da sua... Inclusive, foi você. Eu vou falar, vou dedorar. Gostei muito da sua área, né? Um nobre advogado, um homem. No meu escritório, a gente fala, nem todo homem, mas sempre um homem. Sempre um Vamos homem. lá. Veio e falou assim, gostei muito da sua área. Tava pensando em advogar nessa área. A área boa mesmo, né? Boa, maravilhosa. Daí você advogar na violência obstétrica. Dá certo isso Ele, aí, não? sim. Eu falei assim, mas eu tô pensando assim, ó. Eu, vítima de violência obstétrica, os estudos já mostraram que a região do cérebro afetada equivale à de uma violência sexual. Então, imagina essa mulher, vítima de uma violência sexual, fazendo uma reunião com um homem para contar. Eu falei, acho que não vai dar match. Eu falei, mas me explica, de onde veio esse chamado? Aí ele falou, é porque eu estou pensando nos maridos. Eu fiz assim, oi... Tava tentando encaixar algum jeito de entrar na área. Como assim? Não, porque imagina, essas mulheres, elas ficam destruídas. E acabam, né, os maridos vão sofrer também, porque elas não vão ter mais desejo sexual e tal. Eu falei, então você faz um grupo de autoajuda lá na igreja. Chama todos os homens. Na igreja é seu último lugar, infelizmente, que eu estaria. Eu sei que é o anti-coach, me perdoe quem gosta daqueles coaches tradicionais de homem, gente, homem, não tem família, condição. Jesus e Arminha. Não vai rolar conosco, não vai entendeu? Dando aqui. Aqui não tem vez. Eu falei assim, monta lá um grupinho de homens, né? Para poder vocês conversarem e entenderem o que é um puerpério, uma fase difícil para mulher, não sei o quê. Mas entrar nessa área, acho que não é pra você, não. Eu lembro que foi na época, foi uma mulher que eu fiz a reparadora. E aí ela veio falar disso daí. Eu falei, quem sabe? Vamos ver. É isso. E aí, assim, a violência obstétrica, desse ponto, então, só a mulher pode ser vítima. Quem pode ser o algoz? Quem pode, parece que a gente tá autorizando, né? Mas quem... Se caracteriza como vilão. o vilão da história. Apesar de ter o nome obstétrica... não está ligada somente ao médico, ao obstetra. Né? Não é só um portador de CRM que pode praticar uma violência obstétrica. Todos os profissionais que estão envolvidos no cenário obstétrico, infelizmente, podem ocupar esse lugar. Anestesista, enfermeira, pediatra, porteiro do hospital, recepcionista da clínica, nutricionista, todo mundo. Que isso, porteiro gente. do hospital... Todo mundo, infelizmente. Não escapa ninguém. A doula, fotógrafa, não
não escapa. Não, mas tem umas fotógrafas sem noção. Eu tô com trauma de fotógrafa. Tem. Então, assim, todo mundo pode. E aí, o que é, então, uma violência obstétrica? Né? Quais são os tipos que nós temos? A gente tem a violência física, então, que é o que as pessoas mais associam. E aí que está a dificuldade, muitas vezes, da mulher se perceber vítima da violência obstétrica, porque ela sente um incômodo quando lembra do parto, mas ela não foi amarrada. Ninguém subiu na barriga dela. Então, ela acha que não foi violento, né? Só que existem outras facetas da violência. Então, essa é a primeira. Como assim mãos amarradas? É muito comum na cesariana. Então, amarram-se as mãos. Gente? Sim. Sob o pretexto que é possível que você puxe o campo cirúrgico e vai contaminar o campo cirúrgico. Então, você fica com as mãos amarradas. E aí, eu não tive as mãos amarradas na cesariana da Maria Laura, mas eu fico imaginando a sua mente vendo seu filho aqui pela primeira vez e não podendo tocá-lo. Percebe o quanto isso é violento? Não, nossa, não faz o menor sentido. Pois é, mas é mais cômodo pro anestesista. Mas tá tratando a mulher como um animal, literalmente. Como uma pessoa que não raciocina. Amarra, arranca o feto aí de dentro e bora. Isso, leva. Você tem um papel de procriar, tá procriando. Isso, acabou. Gente. É muito comum. E sabe agora a dica? Sabe aquela fotinha bem bonitinha que todo mundo posta no Instagram, que tá o rosto da mãe deitada aqui? Desculpa, saí do foco aqui no microfone. Mas vamos lá, né? Tá deitada e tá o marido aqui, o rostinho da criança. Uhum. Se a mão dela não tiver na criança, ela tá amarrada. Que é isso? Sabe por quê? Porque é instinto da mãe. Pegar, né? Pôr a mão na cria, sentir. Eu lembro do calor da pele da Maria Laura. Você tá 9 meses carregando, na hora de pôr a mão, você não vai poder? Você não pode? Olha Queria só cheirar, com o olho. lamber. Porque é um instinto animal. Então, se é uma foto posada desse jeito, saiba, essa mulher tá com a mão amarrada. E o marido banana tá acompanhando tudo e deixa. Por isso que vai sair o curso para acompanhante. Eu gravei um curso agora. Porque é para esse caso, pro acompanhante na hora falar assim, desamarra. Porque muitas vezes a mulher também lá tá sem força, tá sem nada, ela né? Ela tá entregue, entendeu? Ela só tá assim, eu quero meu filho. Normalmente ela é levada para cesariana como um falso pretexto. Então, tá em sofrimento fetal. Ih, tá com cordão enrolado no pescoço, vai morrer. Daí ela tá ali apavorada, porque o médico é o salvador. Se falar que tem que amarrar ela num pentagrama de ponta cabeça, ela fala, beleza, bora. Ela vai aceitar, entendeu? Bora. Ela vai aceitar. Tirando meu filho vivo, tá valendo, né? Exatamente. Então, essa é a primeira violência física. Também pode ser, por exemplo, a manobra de Christeler, que é a punção usando o antebraço no fundo do útero da mulher. Isso é quase um golpe de jiu-jitsu. E adivinha? É proscrito, tá? Quando eu digo proscrito, a Organização Mundial da Saúde está dizendo não é para fazer. Que é isso, gente? É o caso da Chantal. Um vídeo mostra a fisioterapeuta fazendo. É revoltante, e adivinha? né? Não foi condenado, né? Não foi. Continua atuando maravilhosamente bem. Tem quem pague. É isso que eu também não entendo. Porque se ninguém mais contratasse, né? Se no tribunal da sociedade ele tivesse sido condenado, ia fazer o quê? Nem curso na internet, não ia poder gravar nada, porque ninguém ia comprar. Mas não, ele continuou com a agenda cheia, mesmo depois de mostrar todos aqueles vídeos. Então, assim, já soltei minha revolta. Meu fogo no parquinho. Então, a violência física, tem a violência verbal, que é mais comum praticada por quem não tá ali no cenário. Então, por exemplo, a fotógrafa tá tirando foto, tá falando assim, nossa, sua barriga, o corte vai ficar estranho. Tá fazendo piadas sobre o seu corpo. Ou tá assim, olha, você tem que respirar certo. Se você respirar errado, o bebê fica sem ar. Que isso, gente. Que é também uma violência psicológica. Então, tem a verbal, tem a psicológica. E isso acontece de mulher para mulher também. Não é só homem que faz essa cagada. Não, infelizmente não. Eu queria poder falar assim, olha, só homem, porque não tem uma vagina, não sabe como é parir, não engravidou. Não é. Infelizmente. E a gente tem muitos homens, obstetras, enfermeiros, pediatras, muito envolvidos com a humanização do parto. Mas temos mulheres também que não estão nesse grupo, né? Aí a gente tem também a violência que a gente chama de medicamentosa excessiva. Então, o uso de ocitocina. A ocitocina é um medicamento que, inclusive,
salva a vida de mulheres porque promove a contração uterina para fechar o útero depois que o bebê nasce, evitando uma hemorragia. Hemorragia pós-parto é a maior causa de morte materna no Brasil. E ela é evitada com uma ocitocina na perna, uma injeção na coxa. Mas é a maior causa. O problema é que lembra que ela promove as contrações? Aí o que acontece? A pessoa chega no hospital sentindo umas dorezinhas, ela vai assinar a ficha de admissão, ela já recebe uma ocitocina na veia. Então, desde o começo, ela já começa a ser inundada desse hormônio que ela produziria naturalmente se esperasse, se desse o tempo para o corpo dela produzir. Mas eles querem acelerar. Então, isso também é uma violência obstétrica. E a gente tem a violência institucional, que é a que sai nas mídias. Mulher peregrinou em 4 hospitais e pariu na praça, sem assistência. Mulher fez cesariana sem anestesista. É uma violência da instituição, seja o Estado, seja o hospital, seja o plano de saúde, falha enquanto instituição. Então, quando tem ausência de vaga, quando, infelizmente, muitos hospitais não têm anestesistas de plantão. Então, o anestesista fica chamado. Só que até o anestesista chegar, já era. Bebês morrem, mulheres morrem sem a assistência, né? Porque não conseguem ser levados para cirurgia sim precisa, né? Ou até mulheres que têm analgesia negada porque são pretas. Que isso? Que é o racismo obstétrico, que é muito forte no Brasil, né? A gente tem... Salvador é a maior cidade com população negra fora da África. Então, a população negra no Brasil é muito forte. E quando a gente pega estatisticamente, as mulheres negras são as que menos recebem analgesia. Eu tô chocado com tanta informação. E isso é número, tá? Não tô tirando... Não é achismo. Não é achismo. Os estudos, então, tem todos os gráficos, os dados, porque no consciente coletivo, a mulher negra aguenta mais dor. Então, ela não precisa da analgesia. Então, ela chega, ela pede, mas ela não vai ter. Então, quando chega para mim um relato de violência obstétrica, que eu leio, eu já sei qual é a cor daquela mulher. Porque a gente tem os resquícios das falas, tudo de um racismo estrutural muito enraizado. Até porque é raro a gente ver médico negro. É raro. Entendeu? Então... eu tenho, graças a Deus, a sorte de ter algumas amigas, inclusive obstetras negras, e eu vejo o movimento que elas fazem e elas acabam atendendo muitas mulheres negras. Né? As enfermeiras negras também, porque elas querem se sentir acolhidas por inteiro, até na cor da pele. E sabe que naquele lugar é um lugar de fala. Então, por exemplo, não vou mandar ela tirar o cabelo dela, porque o cabelo dela, né, é uma trança. Mas se você for no médico tradicional, branco, cis, hétero, de 50 e poucos anos, ele vai falar, olha, para ir para cesariana ou trabalho de parto, você tem que tirar o cabelo. Não muda porque nada, vai né? que pega fogo. Daí vamos lá falar assim, então, mas se pegar fogo no meu cabelo, foi você que foi incompetente e deixou o bisturi ir pra minha cabeça. Pois é, né? Porque era pro bisturi tá lá para baixo. Daí a culpa é do meu cabelo? A culpa é você que foi imperito e deixou que o bisturi caísse e viesse para minha cabeça. Gente. Entendeu? Mas tem. Então, é muito comum, infelizmente, as pessoas quando me conhecem, né, e a gente começa a conversar assim, nossa, meu parto foi maravilhoso. Eu falo, como é que foi? A pessoa começa a contar, eu fico quieta. Foi ótimo. Eu fico quieta, eu não falo. Porque ser aquela que tira o véu também não é legal, né? Então, eu fico quieta. Só que daí, quando ela começa a acompanhar, me ver, não sei o quê... Aconteceu com várias amigas nossas. Assim, Edi do céu, eu fui vítima. Por isso que quando eu lembrava, eu não sentia um prazer em contar como tinha sido o meu parto. Tinha alguma coisa ali que me incomodava. Mas só depois, entendeu? Então, a discussão de violência obstétrica hoje no judiciário ainda é embrionária. Mas as decisões estão como nesse sentido? São a favor da mulher ou... A treva. Joga pro alto e reza? Muito difícil. Joga pro alto e reza. É muito difícil. Por quê? Porque quem tá sentado lá julgando? Homem. Branco, de meia idade, que não foi na cesariana do filho e ficou em casa fumando charuto. E bebendo uísque. Bebendo uísque. Né? Quem ocupa hoje cargos do judiciário vem de famílias tradicionais, de um poder aquisitivo maior.
a maioria, não estou dizendo que são todos, mas a maioria, a população, né, as mulheres nesses cargos ainda são a minoria. Então, é difícil. E aí tem um outro lado. Faltam advogadas especializadas na área. Então, todo mundo quer fazer, mas ninguém sentou para estudar. Porque é muita coisa. É muita coisa. Olha aqui, você falou 5 violências e você passou bem por cima, Bem por inclusive. cima. Eu tenho certeza que se aprofundar nisso daqui, daria umas 8 horas de podcast. A gente faz, só para você ter noção, a gente tem uma ação que vai protocolar esse mês, que infelizmente vieram, né, as violências obstétricas, tem erro médico e o bebê faleceu. A inicial deu 119 páginas. Aí vai vir o juiz e dar uma canetada assim, doutora, não dá pra fazer uma em 10 páginas? Eu vou falar assim, então, se você entender o que é violência obstétrica e conseguir me responder em 1 minuto, eu faço em 10. Você sabe o que é? Esse é o problema. Até o juiz está no topo do funil. Pois é, porque é uma matéria muito nova, né? E Sim. foi o que você falou, começou na década de 80, então Cesariana, é muito recente. a violência A gente está falando de obstétrica 40 recente. anos, né? Então, falar do tema violência obstétrica tem 10 anos. E vira uma indústria. Sim. Porque realmente ali todo mundo vai começar a visar lucro. Vira quase um fast food. Quanto mais rápido você fizer, mais mulher você opera, mais você ganha. Mas você ganha. O mesmo valor sendo baixo, compensa muito. No volume. Né? Porque você opera 10, 12 mulheres. O que acontece quando você marca uma consulta com o médico do plano. São consultas de 15 minutos. E olha lá. Porque ele faz o quê? Ele quer atender 5, 6, 7 em 1 hora para ganhar o que ele ganharia em uma consulta particular. É isso. Faz todo sentido. Tá É anotando isso. aí, Mendes? Você que tá namorando, né? Tá feliz da vida. Me fala um pouquinho mais desse curso para o acompanhante. Eu achei isso muito interessante, porque olha só, de novo, para os advogados que assistem a gente, eu sei que vai ter muita cliente, sou muita mulher que acompanha assistindo também, mas, gente, isso serve para tudo, tá? Esse podcast a gente fala de empreendedorismo, como é importante sair da caixa. Sim. Né? Porque se você fosse parar para pensar, não, seu público é só mulher. Não, você está vendendo um produto agora para homem. Sim. Na grande maioria dos casos, né? Pode ter o acompanhante mulher também, mas assim, a maioria o grosso ali vai ser homem. Sim. Por quê? Como? Onde? Como que surgiu? Surgiu essa ideia? Como você saiu da caixa? Porque ali você literalmente saiu da caixinha. Ali eu saí da caixinha. Saí. Já gravei, tá na fase de edição, logo. Você gravou lá com o pessoal da TAI, não foi? TAI. Um beijão, ó, maravilhosa. Beijo. Gravei. Vamos lá, o que aconteceu, né? Mais uma vez, um olhar para minha experiência pessoal. No nascimento do João Miguel, a gente contratou a obstetra, a enfermeira e a pediatra. A pediatra a gente contratou nos 45 do segundo tempo, porque fechou a pandemia. Final de abril, João nasceu em maio. E eu fiquei apavorada, pensando, se eu não contratar pediatra, eu vou ter que ficar 48 horas no hospital. Quero ficar 24. Como é que eu fico 24? Contrato pediatra. Porque daí ela me dava alta com 24. Se tivesse tudo bem, obviamente. Tá. Sentei com elas e tal, e aí, atenção de 1 para 1, falei. Elas, se acontecer alguma coisa com você, João Miguel vai pro colo do André, correto? Correto. O que é isso? O bebê, quando nasce, a gente tem ali um período que a gente chama de golden hour, que é a primeira hora do nascimento do bebê. E é preconizado o contato pele a pele. Quando eu falo pele a pele, gente, não é o bebê com o gorrinho da Unimed, com um paninho estampadinho que você levou e com o rosto no rosto da mãe, não. Não, é pele na pele. Seja da mãe ou seja do pai. Né, de pessoas que ele vai reconhecer instintivamente o batimento cardíaco, se for no colo da mãe, mas o puxar cheiro, a memória da voz, o timbre, porque são memórias que ele tem intrauterina. Ok. Regulação de temperatura, porque lá dentro 36 graus, quando sai não tá isso, mas regula no corpo, então diminui chance do bebê ter problemas respiratórios, e até de temperatura, né? Ok. O que aconteceu comigo? Tô lá, trabalho de parto, sento para ter o João, meu marido atrás. Quando eu me posiciono, o João nasce e é uma descarga, assim. Para mim, o nascimento do João foi realmente um portal que se abriu para mim. Quando o João vem pro colo, eu desmaio. Pá. É para trás. Acordo deitada, já na cama, né? A equipe me levou para a cama. E quando eu abro o olho, o André tá fazendo contato pele a pele com o João. O André tá sentado, o João nele aqui, com uma manta em volta. A placenta ainda estava ligada no cordão ali numa bacia. E ele ali conversando com o João calminho no colo, sem aquela coisa, tem que chorar quando nasce. Isso aí também não existe, tá?
E eu falei assim, deu tudo certo. Só que só deu certo porque eu estava com uma equipe que sabia disso. Por quê? Porque o André, né, meu esposo, na hora apavorou. Não contava, né, com o meu desmaio. E ele não sabia o que fazer. E agora? Daí a equipe só pega pelo ombro dela, porque eu estava sentada, né? Ajuda a gente a levantar, levar para a cama. E a pediatra pegou o João do meu colo. E aí ele ficou parado no meu lado. A pediatra falou assim, vai, homem, tira a camiseta. Tira a blusa. Você vai fazer contato pele a pele com o João. O João não é meu, o João é seu. E aí ele, você. A Edilane não tem como. Tá com os braços mole ali, que eu tinha desmaiado, né? Daí ele tirou e fez, mas se não fosse uma pessoa lembrar, ele não saberia lutar por esse direito. Se fosse plantão, eu ia acordar o João no bercinho, sozinho lá, já de roupa, com certeza, cordão umbilical já cortado, eu não teria visto nada. Então teve essa experiência. E aí depois, no meu trabalho, todas as vezes que uma mulher chega para dar um relato, né, para me contratar para violência obstétrica. Todas as mulheres, tá? Até hoje, que me contrataram para violência obstétrica estavam acompanhadas. E o parceiro não sabia o que estava acontecendo? Não. Acompanhadas que eu digo no dia da reunião comigo. Ah, tá. Muitas chegam, a gente escuta, a gente fala, vou conversar com o marido. Não volta. Por quê? Porque os homens acham, pra que mexer com isso? Você tá viva, bebê tá vivo. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Vai gastar tempo. Tempo, dinheiro. Quando eles chegam juntos, eu sei que vai fechar. Por quê? Porque doeu nele ver a mulher sofrer a violência ou o filho. Feriu até a masculinidade dele, de ver alguém chegou, fez, ele não fez nada. Ele não protegeu. Porque é do olhar do homem, né? O protetor, o provedor. Uhum. Então, como machucou ele incentiva a entrar com a ação. Então, tem isso. Então, é uma forma dele reparar o fato de não ter feito nada, né? Isso, exatamente. Então, tem esse olhar. E aí, fui ouvindo, sempre assim, cara, tem alguma coisa que eu poderia fazer por eles. Porque se eles se tornassem guardiões lá na hora, elas não precisariam me contratar depois. Sempre pensando no preventivo, que é uma coisa que eu amo. Aí, fui dar uma aula num curso sobre violência obstétrica, num curso de direito à saúde, dando a aula, um colega advogado pegou no final da aula e falou assim para mim, cara, entendi por que me incomodei tanto vendo a enfermeira dar banho na minha filha lá no hospital, e a minha filha chorou para tomar banho até os 4 anos de idade. Nossa, olha o trauma que causou na criança. E eu não consegui entender por quê. Hoje, você falando, eu entendi. Eu tô me sentindo tão mal porque eu briguei com ela diversas vezes na hora do banho. Achando que era frescura, né? E só melhorou depois que começou a fazer terapia. E aí, maiorzinha, né? Que foi melhorando o trauma dela de banho. Ela não entrava em piscina. Ela tinha trauma da água. Eu não conseguia entender. Ela falou, foi o primeiro banho dela no hospital. Foi horroroso. E eu, na hora, fui dar uma reclamada. A enfermeira falou assim, eu faço isso todos os dias da minha vida, pelo menos 5 vezes por dia eu dou banho a alguma criança aqui há mais de 10 anos. Eu sei dar banho. Parabéns, você é uma máquina de criar indenizações. É pena que o pessoal não sabe disso. Exatamente. E aí eu falei, opa, tem uma coisa ali. Foi na fala dele que eu falei, cara, uma coisa é uma pessoa desconhecida, né? É um advogado, já atuava. E o incômodo que isso gerou nele na minha fala, eu falei, opa. Aí comecei a estruturar. Comecei a ver que, apesar de sermos nós quem gestamos e parimos, para ter um bebê hoje no Brasil de forma respeitosa, é preciso uma aldeia, é preciso que a comunidade se envolva nisso, que não seja uma carreira solo. Exatamente. Pode ser? Pode ser. Mas se tiver mais gente junto, melhor. Muito melhor, porque essa mulher, em um dado momento, vai estar num sistema de alta vulnerabilidade. Não é racional que eu exija a racionalidade dela num trabalho de parto. Porque se ela estiver racional, então ela está com a adrenalina e o cortisol alto, baixa a ocitocina que precisa para evoluir o trabalho de parto. Ou seja, não dá. Você decide aí. Você quer que eu pense ou que eu relaxe para poder ter meu bebê? Então, não dá. Mas dá para uma outra pessoa do lado fazer o papel ali de protetor. E nós temos direito a acompanhante.
tanto durante o pré-natal, quanto no parto e no pós-parto. Então, eu comecei a mapear quais são os problemas, desde o positivo até o pós-parto. Quais são os problemas? Ah, bebê é mandado para UTI e falam para mim que eu só posso ir no horário da visita. Ou não querem me deixar filmar o ultrassom. Estou fazendo ultrassom, a clínica diz que eu não posso filmar. Então, eu fui mapeando todos os problemas, estruturei isso num curso. Então, é um curso voltado para acompanhantes, óbvio. A gestante também vai assistir, né? E eu indico que mais de uma pessoa assista. Por quê? Porque em um dado momento, seu marido não vai poder ir com você numa consulta, vai sua mãe. Ou ele desmaia, né? Que acontece muito isso. Eu lembro que minha mãe, quando meu pai também era grandão, assim, igual eu, e minha mãe falava que a única coisa lá que a obstetra falava é, ó, se você desmaiar, a gente não vai te acudir. Não tem que fazer. A gente não vai mexer em você. Se você desmaiar, você fica aí. Você tem certeza que assistir? Tem, mas ó, estão avisando. Falou que avisou umas 3 vezes. Se desmaiar, você vai ficar. Não tem equipe para você. A equipe não, tá toda para o foco é aqui. Então. Exatamente. E pode acontecer, porque pode. se avisa é porque tem história, Exatamente. Né? Se avisa é porque tem história. E aí, por exemplo, nós passamos, né, pela pandemia. Você tem que preparar mais de um, porque se um tiver positivo, não podia entrar. Outro que ia entrar. Então, eu indico que mais de um assistam. Ficou bem completo mesmo. De uma maneira muito... E aí vem, sair fora da caixa, né? Sempre falando para mulheres e tal. O curso, ele é extremamente prático e rápido. Então, são aulinhas curtas que a pessoa consegue abrir e no menu falar assim, eu tô passando por isso agora, pá, clica. Até porque, vamos ser sinceros, gente, ninguém mais tem tempo pra perder. Essas aulas aí de 1 hora que o cara fica 15 minutos enchendo de linguiça pra falar 15, mas depois o resto... não. É aula de 5, de 3, de 7. Perfeito. Tudo bem direcionada e muito assim, olha, preciso... E agora? Agora é o momento de chamar a polícia. Vai pra aula de chamar a polícia. Tá. Aí, na aula de chamar a polícia, tá lá, qual é o texto que você tem que falar no registro do boletim de ocorrência? Quais são os artigos? Nossa, maravilhoso. Ficou muito, muito, muito prático. E quando lança isso? Ah, já. Tá na fase de edição, né? Aí, agora eu abri o CNPJ, né, da educação. Então, porque tem esse, já tem uma mentoria gravada e tem mais 2 ali engatilhados para sair ainda esse ano. E aí, quando a pessoa quiser achar isso daí, é pelo teu Instagram, vai estar o link lá. Isso, lá no Instagram vai estar o link levando para a plataforma de ensino, onde vão subir tudo. Então, é só me acompanhar lá, que eu acredito que ali dentro de 1 mês, 2 meses, ele já saia. O Instagram da Edi tá aqui na descrição do vídeo, já apareceu para vocês. Então, assim, no final a gente vai colocar de novo. É só seguir, galera. E o tema, eu garanto para você, mesmo que você não tenha interesse em advogar nessa área, que você não seja mulher, só as ideias que você pesca de lá, valeria pagar para acompanhar essa mulher. Então, faça. Vou montar um close. Vale a pena, vale a pena. Eu pagaria para estar lá, vale a pena real. Que bacana, Edi. Quanta coisa. A gente poderia ficar dias falando sobre isso. Muito. Mas tem uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu não tenho voz de fala, embora você me conheça, eu tento defender, eu tento ajudar, mas não é minha dor. Eu sou homem, branco, meia idade, não posso falar que sou pobre. Exato. Tipo assim, sou privilegiado, sou filho de uma mãe muito leoa, muito guerreira, que me criou na raça. Então eu falo pra todo mundo com o maior orgulho que eu sou o filhinho da mamãe mesmo. Não tenho vergonha disso. Mas é por isso que você tem um olhar bom. Mas o pessoal vem zoar e eu acho outra coisa, porque isso não vai me atingir. Sou mesmo. Eu tenho orgulho disso, Exatamente. Tanto que toda vez que dá pra falar dela, eu falo. Né? Mas assim, você e fique à vontade de me corrigir se eu falar algum termo errado, eu vejo que você é uma das mulheres que mais luta pelo direito das mulheres. Você realmente é aquela, não sei se o termo certo é esse, tá? Mas a feminista que luta pelos direitos. Mas o que me chama a atenção, e é uma coisa que desde o primeiro contato com você, isso me despertou muito. Existem feministas e feministas. Não sei nem se eu posso falar assim, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você não é aquela feminista espalhafatosa, mas ao mesmo tempo você luta com uma força. Eu tenho essa sensação que você luta pela coisa certa. Enquanto tem outras que usam o movimento para engatilhar para um caminho mais torto. Existe isso ou eu estou errado? Como qualquer grupo, né? Qualquer coletivo, sempre vai ter aquele que desvirtua, né? Infelizmente. Eu não tenho a veia do... peitos livres, vamos lá pra praça. Não. Mas tem uma parte do movimento que
tá nesse lugar. Quando eu falo de ter direitos iguais, de proporcionar, por exemplo, o meu escritório, eu só contrato mulher, pode denunciar na OAB, pode denunciar no raio que o parta. O meu dinheiro eu escolho destinar para lares onde essas mulheres vão fazer diferença trabalhando para mim. Ponto. Então, isso para mim é pegar a base do feminismo e torná-lo palpável, sabe? Real. Porque, assim, na boa, eu não vou deixar de depilar minha axila e nem vou sair sem sutiã na praça, porque, para mim, isso não traz nada de transformação na sociedade, entendeu? Perfeito. De ponto direto, prático, real. Eu quero saber, assim, ó, quantas dessas mulheres hoje têm independência financeira e podem sair de relacionamentos abusivos? Ah, ninguém. Então, não adianta você deixar o pelo crescer do braço e sair de peitos livres na praça. Ah, tem uma parte que, sim, precisa sair à rua, precisa fazer movimentos, tá tudo bem. Isso é legítimo. Mas eu não posso, para mim, fazer só isso, só gritar. Entendeu? Precisa ser algo que transforme. E a transformação vem de ação e não de grito. Ficar ali, parecendo uma gralha, gritando. Tá bom, mas quantas mulheres você contratou esse mês? Ou você, por exemplo, foi levar, sei lá, foi contratar um buffet. Você contratou o quê? Mulher ou homem? Você foi buscar um motorista. Você procurou uma motorista mulher? Você foi contratar uma fotógrafa por um evento. Foi mulher ou foi homem? Se nós, mulheres, gerarmos renda para outras mulheres, é um meio de exercer um feminismo real, prático, entendeu? E não só aquele que está escrito na cartilha. Perfeito. Então, realmente, eu não estava E eu tenho uma força masculina meio forte também. Que é importante também para lutar, né? Porque lutar. senão, Isso, infelizmente, exatamente. não ia. Não ia conseguir cobrar, não ia conseguir negociar. Entrar na frente da lança mesmo. Entrar na frente da lança e falar assim, ó, manda vir. Às vezes, infelizmente, precisa de um pouco de força bruta até. Exatamente, não tem como. Não, maravilha. Mas é isso mesmo. Incrível. Então, a minha ideia não estava errada. Não estava errada. Inclusive, deixar um agradecimento em público aqui. A Cabral Academy fez um evento exclusivo para mulheres, no Dia das Mulheres. E foi essa maravilhosa que me deu várias dicas. Inclusive, uma das dicas que me chamou muita atenção, que eu até encaminhei para o Mendes, meu casquinha de bala tá lá, ele pode confirmar, que foi o seguinte, ó. Você vai fazer palestra para mulher, não me vem aqueles papos de assim, como a maternidade pode ser... Como é difícil ser mãe e conciliar com o empreendedorismo. E foi realmente o que a gente fez. A gente fez uma palestra sobre nutrição, que inclusive foi tão boa que a gente vai levar no evento de São Paulo de novo, essa nutricionista, porque foi muito forte, foi assim... Fizemos um evento sobre marketing digital. E aí foi uma amiga minha que hoje ela fala que ela é mãe natureba, que ela só cozinha. É muito bom os vídeos dela, muito bom. E parece que paga com a língua, né? Porque ela é mãe natureba. E teve uma menina, nossa, que impecável, a Flor. Legal. Só que veio o Romeu, é o capeta, o moleque. Mas veio pra testar assim. a paciência em dela. Em casa também é assim. É o moleque mesmo. É bravo, quer as coisas na hora dele, come tudo. É muito engraçado. É isso. E teve mais outras palestras lá. Porque, vamos lá, né? Você, mulher que tá aí, você tá cansada? Eu tô cansada. Chega num evento grande, em que nós somos a maioria do que tá sentado lá embaixo, mas somos a minoria do palco. E a única pessoa que é chamada no palco para falar, vai falar como é difícil conciliar a maternidade com o empreendedorismo. Gente, ó... Não, foi, por favor. Aí, quando ele veio falar comigo, eu falei, pelo amor de Deus. Não, e o evento foi piscina, churrasco e chopp. E cerveja gelada, maravilha. Eu até falei pra elas, eu tô fazendo o que eu faria se fosse reunir meus amigos, assim. Tipo assim. E aí que tá, né? Você que faz evento aí da advocacia, vamos pensar. Tem palestra falando como é difícil conciliar a paternidade com o empreendedorismo? Claro que não, né? Não tem. Então, por que tem que ter da mãe? A gente dá conta. Não precisa ninguém falar pra mim como é que tem que fazer. Eu sei fazer. Se eu não soubesse fazer, eu não estava fazendo. E se não soubesse, ia procurar alguém para esse tema, né? Não precisa gastar uma hora do dia. Não precisa gastar um grupo de network, nem um ecossistema para alguém me falar. Não. Isso aí a gente fala entre amigas. Não, perfeito. Então, Mendes, parabéns, a gente acertou Vocês nessa arrasaram. daí, porque seguimos a dica dela, não foi a dica nossa. Não, mas aí isso aí é fruto de quem te criou,
que te promove ter esse olhar. Porque se você poderia nem ter me chamado, Edi, tô precisando de uma ajuda. Não, você poderia ter montado do jeito que você achasse que ia ser bom, entendeu? São coisas que a gente precisa ouvir de fora. Sim. Eu falo para todo mundo, tem que ter humildade intelectual, uma coisa que eu bato muito na tecla lá no grupo do pessoal. Você vai ser, sim, o melhor em algum assunto, mas certamente alguém vai ser melhor em outro. É impossível você ser bom em tudo. Que bom, né? Porque então. a gente está falando o quê? Não adianta você colocar a plaquinha do seu escritório. Faço, penal, tributário, família. A gente não fala que tem que ser bom em uma coisa? E dentro daquilo você ainda não vai ser bom em tudo. Não. Porque é igual agora. A gente estava aqui antes, você estava me passando um lead e você faz saúde. Exato, mas nossa senhora. Mas não é específico da área. Plano, tá não. tudo bem, entendeu? Exatamente. Só que a maioria não é assim. Infelizmente, os advogados têm um ego muito grande. Advogado é chato. Segunda vez que eu falei isso hoje, hein? Edi, queria continuar esse papo por dias com você. Tem muito papo. Muito gostoso. Já vamos marcar sua volta daqui 1 ano pra gente atualizar esse bate-papo. Menos. Acho que daqui uns 6 meses, quando eu lançar a mentoria de home office, a gente volta para falar de home office. Perfeito, que a gente nem entrou nesse assunto. Nem conseguimos. Mas eu vou engatar uma pergunta disso só para deixar um gostinho pro pessoal que ficou até o final, porque merece. Merece. Teu escritório tem quantas colaboradoras? 14. Presencial ou home office? 100% home office. Como dá certo a questão da cultura empresarial, que todo mundo bate na tecla que é impossível ter uma cultura forte trabalhando no online. A maioria que fala isso nem sabe o que é cultura empresarial, né? Vamos lá, porque as pessoas vêm perguntar para mim, eu pergunto assim, qual que é a cultura do seu escritório? A pessoa não sabe se é uma cultura de resultado, de risco, de pessoas. Liberdade. De liberdade. A pessoa não sabe. A minha, eu sei, desde o começo eu sabia que a minha cultura é uma cultura de pessoas. Então, quando eu vou contratar alguém, eu já contrato alguém que também tem essa cultura. Eu não tenho que culturar ninguém. É diferente se eu contrato ela pelo hard skills. Não, eu contrato pelo soft skills. Então, eu vou olhar nela e ver se ela já tem o olhar para pessoas. Então, no caso das mulheres, né? Então, a maioria são mães de filhos pequenos, o que já promove um olhar de cuidado muito grande. Uma outra coisa, se ela participava de grupos sociais da igreja, na escola, olha, eu faço um trabalho voluntário não sei na onde, então ela já tem esse olhar pro social. Eu dou uma escrafunchada também na veia política, porque já digo, o dinheiro é meu, eu pago a quem eu desejo e quero criar um ambiente em que todos falem ali a mesma língua, harmônico, né? Gostoso. Então, eu já vou olhando isso na hora que faço o processo seletivo. Tá? Entendi. E aí, o 100% home office, para mim, dá muito certo, porque eu contrato pessoas que não seriam contratadas em outros lugares. Eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Porque esse papo é muito bom e eu tenho interesse disso. Inclusive, notícia em primeira mão, você vai saber também agora, estou abrindo um escritório com mais 2 mulheres. Ou seja, agora eu já não tenho mais voz de fala mesmo, eu já mentia muito. Agora você é minoria. Não, eu já aprendi no grupo. Às vezes está quebrando pau no grupo de algum assunto, aí eu dou uma opinião contra. Elas não concordam, elas mandam um joinha. E continuam conversando entre elas. Então eu já entendi como vai funcionar. Tá tudo bem. Mas eu queria te convidar para fazer uma explanação disso lá na Cabral Academy quando você tiver tempo. Vai ser maravilhoso. Se vocês estão assistindo, querem, coloque aqui, comente. Comenta. Eu quero a Edi dando essa aula. Eu quero a Edi. Porque aí vale a pena, a gente coloca uma aula. Vai ser ótimo. Eu deixo esse link até aberto para quem estiver assistindo. Vai ser uma aula exclusiva, não. Vai ser para todo mundo lá. E é bom porque muitos começam e acham que precisam, né? E aí alugar, ter um espaço grande, gigantesco. Não precisa. Eu comecei dentro de casa. Inclusive, eu tô até hoje dentro de casa. Edi, eu falo isso para todo mundo. Você tem R$2.000. Aí o cara pega esses R$2.000, a mulher pega esses R$2.000, aluga uma sala num lugar horroroso. Sim. Que não vai pegar um cliente, que não passa ninguém, porque é dentro de um prédio comercial, numa rua esquisita, num bairro afastado. Não adianta nada. Ao invés de pegar esses R$2.000 e pôr na internet. Na internet.
Põe na internet, o povo te Trabalho vendo. de casa, fundo branco. Tá tudo certo, Era isso gente. no começo. Tá tudo bem. Todo mundo começa o começo. O importante é começar, Sim, né? sim. Importante começar. É. Então, ó, Vai ser ótimo. se tiver 20 comentários, eu quero Edi, eu vou levar ela para dar uma aula. Se não, Arrasou. esquece isso, beleza? Conte comigo. Pra gente encerrar, a gente tem a parte que é o de frente com o Cabral. Ai, Deus. 10 Tô pronta? perguntinhas. Nasceu pronta. Então tá bom. 10 perguntinhas, Você tá você falando? me responde do jeito que você quiser. Pode ser uma palavra, uma frase, Arrasou. pode ser um... Enfim. Do jeito tá, que você uma quiser. música. Só não Beleza? vou levantar pra dançar. Fechou. O que deixa a Edi muito feliz? Ai, nossa, o que deixa meus filhos saudáveis. O que deixa a Edi muito irritada? Muito irritada, violência obstétrica. Um sonho que a Edi ainda vai realizar. Ai, conheci a Grécia. Conhecer a Grécia. Morro de vontade. Eu tenho pavor só de pensar aquelas escadas pra andar. Deus me livre. Ai. Meu joelho já grita. Grécia não, Grécia não. Ah, mas logo você vai falar Grécia sim, que tá no projeto. Tá no projetinho. Uma coisa que é inegociável pra Edi. Ah, inegociável minha liberdade. Uma comida favorita? Nossa, agora você me pegou. Uma comida favorita. Carbonara. Se você não morasse no Brasil, onde você moraria? Na Itália. Por causa do carbonara, tá bom já, né, Polar? na Boa Itália. escolha, né? Boa Nossa. escolha. Você também, Polar? Fácil. Itália, bom, né? Não dá pra negar, né? Um esporte. Ai, bike. Bike, você tá Tô aplicada, né? aplicada. Minha panturrilha que o diga, só crescendo. Uma cor. Uma cor pink. Uma música que hoje ou alguma vez já fez sentido pra você. Tá escrito do Revelação. Boa, boa. Amo essa música. Você também gosta, né, Polar? Amo. Se você pudesse almoçar com alguém, com quem seria? Qualquer pessoa. Nossa, que difícil. Com Michelle Obama. Chique. Chique, hein? Edi, minha amada Edi, foi um prazer te receber aqui. Prazer todo Essa meu. câmera é toda sua. Pode deixar o recado que você quiser. Ai, pra olha, gente eu quero encerrar chave de agradecer, né, todo mundo que acompanhou. Dizer que é um prazer estar aqui com você e com vocês que estão aí, né, assistindo. Poder levar essa informação para mais pessoas. Mostrar que é possível, sim, advogar em um nicho pequeno, né? Então, quando falar advoga dentro da área da saúde, voltada para a mulher, mas é um campo muito grande. E se você, mulher, que está aí, sentiu o chamado também para atuar nessa área, a gente está precisando de braços fortes para somar, né? E poder atender mais e mais mulheres que estão tão machucadas. Porque existem várias formas, né, de crescer, de aprender, mas só uma de nascer, que é por meio de uma mulher. Então, a gente precisa cuidar das mulheres que estão aí, né, e que estão gestando e que estão trazendo vida para nós. Então, cuidem das mulheres que estão na vida de vocês. E tô aberta. Meu Instagram, quiser chamar lá, tirar dúvida, bater papo, seja de questões pessoais, né? Pode ser que você também tenha se percebido vítima de violência obstétrica me ouvindo. Mas também para falar de negócios, falar de empresa, falar de escritório 100% home office, vai ser um prazer. Show. Sigam o Edi, tá aqui. Você que é de São Paulo e precisa de um podcast, o Me Deixa Podcast é o melhor lugar de São Paulo. O João tá aqui, eu não ganho nada, ele não patrocina isso, mas eu falo porque eu indico tudo que é de excelência. O João, ele fornece, sim, um serviço de excelência. Então, podem procurar, tá aqui também anotado. E continue nos seguindo, que vem muita coisa forte nessa segunda temporada. A gente veio com pedrada mesmo. E, de novo, para manter a tradição, abrimos com uma mulher forte para marcar quem é que manda por aqui. Fechou? João, querido, muito obrigado. Mendes, Polar, obrigado. Tchau para todo mundo. Ótimo. Até a próxima. Valeu.